Boa noite, amados, queridos irmãos, homens e mulheres de Deus, brilhantes. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, abra o nosso coração para a sua palavra, nos ensine os seus bons caminhos e continuamos no nosso curso de doutrinas bíblicas. Semana passada a gente viu o início dessas doutrinas, pegando as doutrinas das Escrituras, que é uma das doutrinas básicas da nossa fé. Nós vimos o estudo das doutrinas, começando o ponto da bibliologia, mostrando que na Bíblia existem duas revelações básicas. Primeiro, a revelação na natureza. Deus se revelou ao homem. Romanos 1,30 fala isso, né? De modo que o homem é indesculpável. Ele fala que o homem pode claramente reconhecer tanto a divindade como o poder de Deus. E a doutrina especial, a revelação especial, que é Cristo, o Logos, o Verbo que se fez carne, e essa revelação é mostrada na Bíblia. Vimos os nomes da Bíblia, vimos as divisões entre Velho e Novo Testamento, vimos que capítulos e versículos foram adicionados muito tempo depois, capítulos no século XIII, versículos no século XVI. Vimos as divisões do Novo Testamento, Velho Testamento, os livros, citamos que a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica é igual à Bíblia que usamos, e tem menos livros, mas porque eles foram ajuntados em blocos, então são os mesmos livros. Vimos que a Bíblia católica tem livros apócrifos, que são livros não canônicos, que a gente viu também sobre a canonicidade. Vimos que os escritores da Palavra de Deus são cerca de 40, mas tem um só autor, que é o Espírito Santo, e vários tipos de escritores. Entramos no assunto do cânon. Cânon, no grego, significa vara de medir, ou cana, uma regra, uma norma. O cânon da Bíblia, então, são aqueles livros considerados com mérito para serem incluídos nas Sagradas Escrituras, ou livros com autoridade divina. Vimos que o cânon do Velho Testamento, Moisés, quando escreve, ele já deixa claro em Deuteronômio, capítulo 31, de 9 a 11, depois de 24 a 26, que o livro que ele estava escrevendo era a Palavra de Deus. Josué, depois, reconhecendo isso, ainda adiciona coisas, adiciona texto ao livro que Moisés escreveu. Vimos que Esdras foi o camarada que pegou os livros de Moisés e os tornou canônicos, mais ou menos no 440 a.C. Os profetas foram reconhecidos aproximadamente no 200 a.C. e os outros escritos do Velho Testamento no ano 100 a.C. Então, a gente pode concluímos que nos tempos de Jesus, o cânon do Velho Testamento estava completo. Jesus falou para os judeus: vocês examinam as Escrituras, porque elas falam a meu respeito, e vocês nelas julgais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas ele também falou para eles: mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, examinar as Escrituras sem ir a Cristo para ter vida é tempo perdido. A gente falei já sobre os livros apócrifos, não quero me alongar nesse tema, e falamos do cânon do Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento já tinham todos sido escritos até o final do século I, todos têm autoridade, e no princípio
A igreja de Atos 2:42, diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Aí até nesse início da igreja não havia escritura, não havia Novo Testamento. Havia a escritura do Velho Testamento, mas o Novo não estava formado. Ele começou a ser formado aproximadamente no ano 40, quando Paulo começa a escreve as suas primeiras cartas, depois vem as outras cartas, os evangelhos e finalmente o Apocalipse. E todas essas cartas foram sendo enviadas para as igrejas, e as igrejas foram enviando para outras igrejas e fazendo cópias das cartas, porque começaram a reconhecer que elas eram palavra de Deus, né? O Pedro, em 1 Pedro 3, falando sobre Paulo, os escritos de Paulo, ele diz que os indoutos e inconstantes distorcem os ensinos do nosso amado irmão Paulo, não somente para sua própria perdição, eles distorcem os ensinos de Paulo e também as outras escrituras. Então ele colocou os escritos de Paulo no nível de escrituras. Então isso o Pedro fez. O cano do Novo Testamento foi sendo formado, e ele foi completado no século IV, no terceiro concílio de Cartago, onde a igreja daquele momento, reunidos irmãos, reconheceram os livros que eram verdadeiramente inspirados por Deus. Que testes que eles usaram para reconhecer isso? Primeiro, a apostolicidade, né? A maioria foi escrito pelos apóstolos ou pessoas que estavam próximas deles. Segundo, o conteúdo espiritual, eles estavam trazendo edificação para as igrejas. Terceiro, a exatidão doutrinária, né? Não havia engano, não havia distorção entre a doutrina que estava sendo ensinada, que foi ensinada por Jesus e pelos apóstolos. Depois eles estavam sendo usados na igreja, nas igrejas, e eles foram citados pelos pais das igrejas, os pais da igreja. Os pais da igreja, nos seus escritos, você pode pegar os escritos dos pais da igreja e montar um Novo Testamento, porque eles citaram todos os livros. E, por último, o teste, eles tinham evidência de inspiração divina. Então, eles não tiveram dúvida em afirmar aqueles 27 livros como canônicos ou santos, né? Bom, depois vimos que as escrituras originais não continham erros, são infalíveis, não há distorção. Só que nós também vimos que a gente não tem em mãos nenhum pergaminho, nenhum testemunho original, mas juntando tudo que a gente tem confiança e certeza que temos um texto, que Deus nos deu um texto, e esse texto é infalível. Tem o testemunho dos irmãos, né? Como Paulo, em 2 Timóteo 3,16, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Né? A Escritura é inspirada. Deus soprou a inspiração sobre os irmãos, os escritores, homens santos de Deus falaram, né, movidos pelo Espírito Santo. Pedro falou, Jesus deu testemunho disto, né, e Jesus aprovou, mostra que a Escritura é infalível. Jesus aprovou várias narrativas do Velho Testamento, né? O caso da Rainha do Sul, o caso de Naamã, o caso de Ló, vários outros. Jesus fez isso, né? A Bíblia é infalível porque ela revela a verdade de Jesus Cristo, né? A Bíblia ela tem uma revelação que é imutável. Nesse sentido, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, Jesus falou, não passará. Ou seja, a imutabilidade do conselho de Deus permanece para sempre.
né? Ela Bíblia é exata, moral, espiritualmente, e através dela, milhões e milhões, ou talvez bilhões de pessoas tiveram suas vidas transformadas. A inspiração das Escrituras, que é inspiração, né? Deus usando homens limitados, fracos, pecadores, né? Mas eles produziram o texto de Deus, porque eles foram a boca de Deus, né? Nem só de pão, Jesus falou, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a inspiração procedeu da boca de Deus. Deus soprou sua inspiração. Os homens santos de Deus foram movidos, santos no sentido de separados, não no sentido de que jamais teriam pecado, mas tinham pecado, eram pecadores, mas foram separados para esse propósito glorioso de produzir, de escrever as palavras de Deus, oráculos de Deus, né? As escrituras sagradas. A gente viu 3 palavras importantes sobre as escrituras, né? Revelação é quando Deus comunica uma verdade desconhecida à mente humana, é um ato de Deus, uma revelação especial de Deus. Assim, por exemplo, quando Jesus aparece a Paulo, é uma revelação. Quando Deus em Cristo aparece a Moisés na sarça, é uma revelação. Quando Jesus se transfigura no monte da transfiguração, ele se revela como Deus, né? E então a inspiração é escrever o que foi revelado, né? Ou comunicar o registro daquilo que Deus revelou, né? Então a inspiração é maravilhosa. E por último, a iluminação é quando o Espírito Santo nos ajuda a entender as Escrituras. Então, quando diz assim, puxa, esse pregador foi inspirado, na verdade a palavra certa é dizer, esse pregador foi iluminado, que o Espírito Santo iluminou, e eu fui iluminado e pude entender tudo que ele falou. Tem algumas teorias estranhas sobre inspiração, né? O conceito liberal que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Mas o perigo disso é o homem ter poder sobre a verdade. Tem outras teorias estranhas, mas já foi citado. E a Bíblia tem muitos símbolos, né? Espelho, semente, água, lâmpada, luz, fogo, martelo, espada, alimento, leite, pão, carne, mel. Todos esses símbolos são comparados com as Escrituras, e os vários textos você pode ver, né, nos seus slides. E também o Espírito Santo, sendo o autor das Escrituras, ele é mencionado junto com a palavra de Deus em inúmeros textos, né? Desde lá o profeta Samuel até 1 João. Então, várias cartas, vários textos trazem junto o Espírito e as Escrituras, o Espírito e a palavra, porque ele produziu a palavra. Então, agora hoje, né? Agora, nesse momento, vamos realmente entrar no assunto de como as Escrituras chegaram até nós. Vou dar uma pausa.